aquela tremenda barreira de não posso errar, né? Tenho que corresponder. Que caminho lindo, Rejane. Você também invoca a sensibilidade que Ana Paula levantou. Precisamos olhar para as crianças como elas são e não como queríamos que fosse. A este respeito, Rubem Alves nos diz no texto O Currículo dos Urubus que um bem-te-vi que seja educado em escola dos urubus será sempre um urubu de segunda categoria. Vejam, o que esse autor nos chama a atenção é justamente para o fato de que não podemos olhar para as crianças como queríamos que fossem, mas sim como efetivamente são. Daí talvez derivem as nossas angústias de adulto em função das crianças nos demandarem tanto. Queremos que as crianças continuem aprendendo, mas queremos também que elas consigam fazer isso sozinhas, porque estamos assoberbados. Isso não acontecerá. Compreender isso diminui as nossas expectativas e frustrações. Os dados da pesquisa já trazidos por nós, apresentados pelo Comitê Científico Núcleo Ciência pela Infância, mostram que 36% das crianças, nesses tempos pandêmicos, tendem a ter uma dependência excessiva dos pais. Para eles, isso também é uma forma do comportamento que Beatriz classificou como adaptativo. Compreendendo que as crianças estão se adaptando, iremos ajudá-las neste processo, lhes dando justamente o que precisam, o apoio e a atenção necessária dos adultos. Principalmente se compreendermos que pelas próprias especificidades do desenvolvimento, esse suporte do adulto é estruturante para as crianças, como nos destaca Ana Paula. Não dá para a gente pontuar que essa criança, ela agora vai aprender a se virar sozinha, que ela tem que aprender a se virar sozinha, né? Esse aprender a se virar sozinha é uma agressão, né? Então, é mais uma infração, digamos assim, a esses direitos, né, da criança. Sim, não há dúvidas de que deixar as crianças à própria sorte é uma agressão. É preciso considerar as etapas do desenvolvimento em que eles estão, como também complementa Beatriz. Bom, o primeiro ponto é que as crianças, de fato, elas estão num momento diferente do desenvolvimento, que é um momento de dependência. E, às vezes, a gente não consegue muito bem compreender porque os adultos, no seu momento de desenvolvimento, estão relativamente mais autônomos. Mas eu digo relativamente porque é difícil que nós sejamos completamente autônomos, né? Então, eu penso que um ponto importante é que se reconheça esse momento de dependência, essa fase de dependência né, do desenvolvimento que representa o desenvolvimento infantil e que pode estar agora um pouco mais exacerbada em função da pandemia, seja pelo medo da infecção, e muitas crianças têm medo da doença porque não compreendem exatamente o que se trata, tem medo de perder pessoas da sua rede, por exemplo. Então tem crianças que têm relatado muito medo de perder os avós, porque têm escutado nos noticiários e tal que os idosos são mais vulneráveis, né, a essas complicações e, inclusive, ao óbito em decorrência da Covid-19. Todas essas mudanças na rotina, isso acaba vulnerabilizando um pouco mais as crianças e é natural que, nesse momento, elas ainda tendam a exigir um pouco mais de atenção dos pais. E esse é um momento que os pais têm apresentado uma sobrecarga importante, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é que a gente consiga ter empatia por esse momento, né? No sentido de compreender que para os adultos está difícil, mas para as crianças também está muito difícil, porque elas talvez não entendam o que está acontecendo. Algumas, de fato, têm dificuldade de compreender a complexidade, a gravidade da doença, e nem sempre os adultos conseguem acolher, porque eles também se sentem desconfortáveis para mostrar a sua própria fragilidade. Então, eu entendo que, nesse momento, se os adultos puderem acolher, fazer uma escuta e talvez checar por que a criança está demandando tanto. Será que tem algo que está não dito nessa relação que eu possa receber e que eu possa tentar explicar e que eu possa validar o sentimento da criança, porque talvez ela esteja requisitando um pouco mais por algo que não está sendo dito e que talvez não esteja sendo colocado um espaço de escuta adequado à peculiaridade do desenvolvimento, à idade daquela criança.
Compreendendo, então, a importância da nossa atuação como adultos nesses momentos de aula remota, conversamos com Rejane sobre como os pais podem ajudar os filhos. Foi então que ela nos disse: eu tenho percebido, e nas conversas também com as coordenações e com a psicologia, porque a gente tem mantido com reuniões de avaliação permanentes, a gente tem percebido o quanto a palavra tranquilidade na família e respeito à criança, porque, por exemplo, às vezes os pais, na ânsia de que o filho não erre, respondem pelos filhos na própria aula síncrona. A professora faz uma pergunta e o pai responde. Então, a gente percebe que quando os pais estão autorizando mais esses filhos e estão muito tranquilos de que é processo, quando eles entendem que a coisa não é só busca de resultado, não é só preocupação com a ponta, não é só o fim do processo, mas eles estão mais tranquilos, sem tanta culpabilização, sem tanta cobrança. Isso tem sido importantíssimo. Acho que Rejane, então, nos apresenta um importante caminho a respeito de nossas emoções e do suporte que devemos dar às crianças. Mas ela prossegue também trazendo questões muito práticas que podem ajudar toda a família. Pontos valiosos. A família que está regular na presença, aquela que tenta fazer com que o filho perca o mínimo. Então, isso é muito importante. Aí você vai dizer, poxa, Rejane, mas tem famílias que não podem. Eu sei. E aí, para isso, a gente também continua mandando atividades assíncronas, mas na medida do possível, quando a família se divide, ou coloca até um outro adulto que pode estar na casa, para que a criança não perca. Então, a constância na presença aos momentos da escola tem sido importante. A valorização dessa escola possível, essa conversa em casa com o filho, verdadeira, mostrando que não é a desejável, mas é a possível. Então, essa família que dialoga, essa família que mesmo no meio de todo esse furacão de emoções que está nos acometendo, todos estamos passando por isso, a família que consegue ainda filtrar e ter momentos de mais alegria, mais leveza. Então, acho que o clima familiar tem sido importante. As trocas com a escola dentro de um nível de regularidade, que eu diria, harmônico, porque também não adianta essa ansiedade de todo dia querer mandar e-mail para a escola, porque nós não vamos dar conta disso. São muitos alunos, então você ter aquela constância também na relação. Se o seu filho está bem, você está vendo tudo evolutivo, a sua casa está sendo administrada dentro de uma naturalidade possível, ou pelo menos de uma harmonia mínima necessária para o bom convívio, não precisa estar toda hora querendo o feedback. Então, essa necessidade do feedback muito intensificado é uma coisa que gera para a criança o quê? Ansiedade. Ele sabe que está o tempo inteiro precisando provar. Então, acho que agora não é hora de criança estar sendo testada. Eles estão vivendo momentos muito desafiadores. Escutei as orientações de Rejane como caminhos importantes, porque os grandes obstáculos que as crianças precisarão transpor nestes momentos passam por nós, os adultos da relação. Enxergando na experiência de Rejane caminhos para nos tranquilizar, eu pedi que ela dissesse aos pais o que podemos fazer nesses tempos pandêmicos. Eu acho que a família agora precisa, como eu disse bem, entender o seu limite. Já disse isso tantas vezes a pais. Façam até onde possam, não se cobrem demais, deleguem se o filho já for maior um pouquinho, para que eles comecem a exercer essa autonomia e se corresponsabilizarem também por esse seu processo, que eu acho que eles já podem ser, a partir da idade de Tomás, eu já vejo tranquilamente eles em condições de se autorregularem em muitos momentos. A presença da família é fundamental para reforçar, para criar hábitos de estudo, para discutir com eles posturas, para falarem sobre a importância daquele aprendizado, para estarem junto na hora da dúvida, mas não precisam mais estar colados. E aos pais dos pequenininhos, aquilo que eu sempre reforço, procurem desculpabilizar a criança de ter que se responsabilizar mais do que ela precisa. Tem crianças sendo cobradas a ter que aprender coisas, porque tem que saber letra, tem que saber número, o tempo está passando e só está brincando. Então, que entendam o papel lindo desse brincar nos pequenininhos, não é? Porque eles aprendem por interações e brincadeiras. Cobrem menos de si e dos filhos. E eu acho que é a maneira mais saudável de viver esse momento tão duro. Cuidar-se. A palavra cuidar, que vem junto de educar, na educação infantil, que elas são entrelaçadas.
Então, cuidem da qualidade de vida dos filhos em casa. Então, liberem mais os espaços da casa, se destituam desse papel muito rígido, de tudo tem que ser dentro de um enquadre. Tem horas que esse enquadre, nesse momento, tem que ser quebrado. Rotina é importante, sim, mas ela precisa ser flexível. Então, essa flexibilidade nessa hora, a tolerância, exercer mais essas atitudes que são tão estruturantes para a nossa vida. Se a gente aprender isso nessa pandemia, será um legado fantástico para a vida que vier depois. Porque eu acho que quem é mais tolerante, mais resiliente, mais compreensivo nas relações, será mais feliz, certamente. Então, eu acredito que a escola também cumpre esse papel de ajudar as famílias a serem melhores nesse momento tão difícil. Eu sei, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não está fácil para ninguém. Mas precisamos encontrar caminhos possíveis para superar isso tudo, nos adequando ao momento. Para isso, precisamos minimizar expectativas, compreender as crianças e empatizar com elas. Talvez esse possa ser um bom caminho para começarmos. Contar com as redes de apoio possíveis também é uma outra estratégia. Por isso, escute os profissionais, escute podcasts como esses, leiam textos, mas se aceitem com humildade da forma que são. Até o próximo episódio e acompanhe a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Aproveita também para sugerir temas para os próximos episódios. Um abraço e até logo! Apresentação e conteúdo: Catarina Gonçalves. Produção e edição de áudio: Tostão Queiroga. Produção geral: Mariana Oliveira, Mariola Comunicação.